Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Risos e Versículos. Como você tá, meu irmão? Eu tô bem, né? Você fez a abertura. Ah, graças a Deus, tô aprendendo. Tá bom, tem que ser assim. Eu gostei da abertura. Eu tô muito bem. E você, como é que você tá? Graças a Deus, eu tô muito feliz, cara. É isso aí. Mais um episódio, nosso episódio Entre Risos e Versículos. E hoje não temos um convidado. Nós temos Dois o convidados. primeiro casal. E já Um se casal. supõe que sendo dois, é um casal. É um casal. Recém-casados. Aleluia. Recém-casados. Estão começando Agora você vai ver como é que o bicho pega. Quando... Antes de apresentar um conselho assim rápido, Ah, cara, o conselho, se você quer ter razão, nunca tenha razão. é melhor ter paz do que razão. É verdade. É isso aí. Eu nunca tive isso tão fito em minha memória. Mas eu acho que nada melhor do que eles para contar essa experiência pra gente, Vamos lá. certo? Então, com vocês, o nosso querido casal de amigos, Jéssica e Henrique. Obrigada. Como que vocês estão? Honra estar aqui. Obrigada por se chamar a gente. Que isso? Tá louco pra contar o nosso testemunho? Pô, mas isso vai ajudar muitas pessoas aí. Ótimo. E vocês estão casados faz quanto tempo? Desenho. 2 meses. Desde dezembro, 2 meses. Cara, saiu do forno. Hã? Saiu do forno. Saiu do forno, tá, bebê? É isso aí. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui. Meio que foi na correria, assim, foi meio que em cima da hora e chegou aqui, teve tudo isso que aconteceu, que vocês acompanharam, mas funciona assim mesmo, tá? Mas obrigado por estar aqui. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Não se preocupem com nada, vamos só bater papo, vamos só conversar, fica à vontade. Por experiência própria, sempre quando acontece essas coisinhas, esses detalhe técnico assim, eu não queria. Ele fala, Satanás tem curso de TI. Então é porque ele quer impedir algo grande que vai acontecer nesse lugar, eu tenho certeza que acontece. Quanto mais é a batalha pra gente conseguir fazer acontecer, a gente entende que mais forte é a mensagem que ele não quer que chega. Então, por isso que você fala assim, pô, o Greg tá suando, porque eu tenho vontade de dar um murro na cara do diabo. Tem hora que eu falo, você vai conseguir. Entendeu? Não adianta você vir aqui querer cutucar nos botões que você não vai conseguir. Entendeu? Então me dá raiva, porque eu falo, cara, você não vai conseguir, você vai tentar. Mas eles vão falar tudo que eles têm pra falar. Mas e aí? Conta pra gente, como que tá sendo essa experiência desse novo casamento? Qual foram as expectativas? Supriu as expectativas? Tá sendo melhor? Tá sendo pior? O que pra você está sendo novo? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá sendo essa vida a dois aí? Acho que o nosso casamento agora está sendo muito bom. Deus está abençoando a gente em tudo. Ótimo. Acho que o período de antes, que foi um pouco desafiador, a gente não conseguia ver o nosso casamento se realizando do jeitinho que a gente queria, assim, a festa, digamos assim, né? Mas Deus fez acontecer, realizou o meu sonho, que esse sonho é maior, mais da mulher, assim, né? Tivemos a nossa festa, Deus fez tudo do jeitinho que eu queria e que eu tinha feito. E a nossa vida tá, graças a Deus, boa também. Deus tá provendo trabalho, Deus tá provendo muita alegria, bênçãos, nossos GCs, né? Eu virei recentemente, antes de assumir, inclusive, a gente até orou, pensou, será que a gente assume no nosso primeiro ano de casamento, né? Vai tirar um pouco a nossa intimidade ali, mas Deus está honrando a gente em tudo e tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Pra você, o casamento tá sendo bom? Você não. É difícil falar, porque eu nunca casei, né? Não sei isso. Mas assim, eu até comentei, cara. Acho que foi com você, não sei, não, acho que foi com meu irmão que eu comentei essa semana. E eu falei pra ele assim, cara, se eu soubesse, tinha casado antes. Porque... Não. Tá certo você fez, se eu soubesse, tinha casado antes, porque... Cara, assim, é muito bom, você tem o conforto de morar na casa dos seus pais, né? Você tem ali todas as regalias de estar na casa dos seus pais, mas... Pô, cara, você tem a liberdade de você fazer o que você quiser na sua casa, acordar na hora. Porque, querendo ou não, quando você mora na casa dos seus pais, você ainda está sobre o domínio dos seus pais. E quando você tá casado, não é que nem hoje. Hoje a gente acordei às 6 horas, e fui pra sala, voltei, fiz o que tinha que fazer, voltei pra cama, 8 horas dormi, acordei às 9 e pouco, aí fui pra sala de novo, aí daqui a pouco voltei, dei mais um cochilo.
E acabou. Se a gente não tivesse que vir gravar, a gente ia ficar lá o dia inteiro fazendo o que a gente bem quer. E, tipo, tanto faz, entendeu? Eu acho que essa liberdade que é legal, sabe? Do Henrique, você sempre foi independente, Henrique? Você, antes de conhecer a Jéssica, você tava na casa dos seus pais ou você já... Já saiu algumas vezes, tipo, peguei um apartamento lá em Georgia, quando eu saí da high school pra aprender a trabalhar. Uma vez, quando eu tava aqui, que eu tava meio rebelde, tava meio bêbado, tô cansado disso aqui, só que também não deu certo, aí... Mas você sempre buscou a independência de ficar... Tentei, né, velho? Tava lá perto da minha mãe, sua mãe lá, você tem uma rede, tá ligado? Então, você não meio que não preocupa muito com as coisas, porque, sabe, A sua família vive aqui nos Estados Unidos. sim, tudo aqui em Charlotte. Tudo em Charlotte? Tudo aqui em Charlotte. É um... Não, seu pai é da Georgia. Mas tudo só são minhas tias, meus primos foram pra aí. É diferente do imigrante que chega e não tem esse... Esse suporte. Eu não. Você sempre teve esse suporte, você já não teve. Eu tinha uma prima que morava aqui, que me incentivou a vir morar pra cá. Ela falou, não, vem, é a sua cara, Charlotte é a sua cara. E eu já era independente, mas eu cheguei a morar também sem a minha mãe, mas daí, antes de vir pra cá, eu morei com ela, né? E daí eu já tinha esse desejo de vir e tal, juntou o útil, ao agradável, já sabia inglês. Eu falei, tá bom, eu vou. Se Deus abrir as portas, então é pra eu ir. E na época eu também tava liderando, tava realizando o sonho da minha vida, tava tudo lindo, tava quase me formando em fisioterapia. Tava tudo muito bem. E daí Deus foi lá e falou, não, você vai. Eu falei, tá bom. Eu só obedeci, né? Cheguei aqui, minha prima me recebeu, cheguei bem na época do Covid. Em março, eu fui morar sozinha. No mês que fechou tudo, foi o mês que eu fui morar sozinha no meu apartamento. Fiquei lá por 6 anos. E agora, né, casada, graças a Deus. E dependente sempre, mas... Uma curiosidade, você falou que chegou aqui bem na época do Covid. A gente já tem aquela dificuldade de ir para um lugar novo, uma cultura nova. Às vezes você falou que tinha uma referência de uma prima apenas, mas você perdeu todo o núcleo de conhecimento, de network que você tinha. E aí você chega aqui justamente numa pandemia. Sim. A mente não buga, não? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa família. A gente já morava com minha mãe e meus irmãos. E eles eram tudo pra mim, meu pai também. E, de repente, sair disso pra uma casa cheia, pra uma casa vazia, onde só tava eu e o mundo acabando lá fora e não podia sair. Sim. E não podia trabalhar, e não podia ir na igreja, não podia fazer nada. Foi muito difícil e eu também não tava... Deus proveu, gente. Mas mesmo com todas essas dificuldades, assim, Deus foi perfeito no cuidado dele comigo. Porque a gente não tava conseguindo trabalhar muito, mas o suficiente pra eu conseguir pagar o meu aluguel morando sozinha. E logo depois eu consegui ganhar eu postei pra ter uma roommate e tudo. Então, Deus foi provendo realmente tudo, assim. Mas foi bem difícil esse fato de vir sozinha. Foi difícil. Eu não tava aqui na época do Covid, mas eu fiquei... às vezes eu paro pra tentar pensar assim, falar, cara, imagina se eu tivesse vindo antes, como é que ia ser estar aqui? Porque você chegar aqui recentemente, você não conhece nada. Primeiro é um choque cultural muito grande. Primeiro é um choque da questão do tamanho da cidade, você não conhecer nada, você não saber de nada. E você tem que ficar dentro de casa, não poder se comunicar com ninguém. E você tem que continuar vivendo. E até contando, já que a gente tá aqui pra contar os nossos... Amém, é isso. Tinha clientes que eles entendiam o fato de a gente não poder ir na casa deles e eles mandavam o dinheiro mesmo assim da limpeza. Então, minha prima conseguiu ir pagando a gente e se mantendo também. E graças a Deus, foi uma época difícil, mas Deus foi cuidando de cada detalhe. Tipo, quem que faz isso, né? Pagar a limpeza semanal sem você ir lá limpar? Eu sempre falo aqui que... Eu não sei, pelo menos eu falo por mim. Que depois que eu mudei pra cá, eu aprendi a depender de Deus. E todo mundo que vem pra cá, geralmente fala, cara, realmente você aprende a depender de Deus aqui. Porque quando você tá no Brasil, você tem todo o comodismo de ter os parentes perto. Quando você uma coisa, você corre por causa do pai, da mãe, do irmão, da tia, do tio. Mas aqui, a grande maioria das pessoas não tem esse conforto dos familiares. E você não tem pra onde correr. Seu único socorro, graças a Deus, é Deus. Né? O Henrique, você é goiano.
Ele falou que é goiano. Então, quanto tempo aqui nos Estados Unidos, hein? Só pra mim poder saber se eu faço essa pergunta ou não é. E a vida inteira. Ele nasceu aqui. Você nasceu, você nasceu perfeito. Você nasceu aqui. Eu pensei que você veio de Miami, porque eu ia perguntar sobre se você não sentiu falta da comida, porque eu senti muita falta. Mamãe cozinha. A mãe dele, a minha sogra, e muito tem. Eu Eu sinto saudade da pamonha do meu. pamonha. Mas você já foi pro Brasil? Duas vezes, mas só de férias. Na primeira vez eu fui, minha avó tava viva, ela foi pra roça, não queria ir embora. Segunda vez ela foi pra cidade, nunca mais quis voltar no Brasil. Até hoje não vou. Vocês estão vendo o Henrique assim? Ele nasceu aqui, mas tá impregnado no DNA. No DNA dele. Ele é. A caça, a pesca, Ele é um- a pamonha. Você está pensando que ele é americano? Você é um homem rústico, você é um homem da mata. Entendeu? Pé no chão. Esse cara gosta de caçar, ele gosta de pescar. Entendeu? Ele dá um pouco de barro na mão dele, faz panela, ele cozinha. Entendeu? Então vocês estão achando que vocês estão falando aqui? Não, bicho. Isso daqui é brabo. Chama de redneck. É o verdadeiro, né? A gente foi pra casa do meu sogro faz algumas semanas atrás. Do nada ele chegou, olha o que eu peguei. Ele tinha simplesmente pegou um esquilo que ele caçou, deu um tiro no esquilo e trouxe o esquilo limpinho já, prontinho pra botar na geladeira e comer. É bom? Ele ama demais esse Coelho é bom. Carne de gado. Então, coelho é bom, carne de gado eu nunca comi. Pasta é bom. Patos, quilo, chegam. Esquilo é bom. Ou fritinho. Isso é uma cultura bem americana, né? De caça. Mas eu nunca vi o esquilo, alguém falar que comeu esquilo. É a primeira vez que eu vejo. Porque E o esquilo de cidade é diferente que esquilo da roça. Esse esquilo da roça é como coisa que ali eu como, toco steak. É, a carne é limpa. Agora de cidade você não toca em nada. Vem enxugar. Não vai você sair agora. passei no condomínio com os esquilos subindo na água. Bom, vai você bonitão, serelepe agora. Você vai catar um revólver, uma faca aí na sua casa, vai sair de onde você mora aí. Como é que é o nome de onde o povo mora ali, onde os brasileiros tem brasileiro pra caramba, ali pra frente de médico? Como é que é o nome daquele condomínio? Todo mundo. Providência, não sei. Ih, vai em prova. Não, mas tem um condomínio no Retrite, ali no Galeria. Vocês atazanadão que mora em Métodos, brasileiro pardo, essa região que tem muito brasileiro. Não vai você sair na rua agora bonitão, matar um esquilo que você vai preso daqui da polícia vem, chilindrosão velho no seu, você nunca vai aprumar na vida. Então não vai, ele tá indo pra roça, menina criada aqui, é lá no terreno, lá, olha, é diferente. Os esquilos são dele, quer dizer, é o pai dele. Admitir. Quando eu tava lá no meu pai, lá na roça, eu ficava no teto da casa da minha mãe, com espingarda de chumbinho, que era os esquilos. Uma vez a polícia apareceu. Ontem mesmo eu tava saindo pra trabalhar, tava chovendo. Eu desci lá, vi esse aqui lá fora, eu já direto. É no estilo. Então eu fui ali, peguei a minha 22. Aí quando eu saí, ele foi atrás da casinha, aí eu deixei. Quando eu guardei a 22 que eu saí pra trabalhar, ele tava lá. Passei, deu sol. A Jéssica não tava aqui. Só eu e tu, tá chovendo. Ele disse, você não vai vir? Você deu sorte. Deu sorte. Pô, esquilinho com cuscuz deve ser bom, hein? Ai, meu Deus. Pronto. Pô, cozinhei bem devagar, se for fritar aí, tu põe... Igual frango, tudo é igual frango. Tudo é igual frango. Tudo é fruta igual frango. Ótimo. Mas, cara, você foi criado aqui. Você nasceu aqui. Mas você foi criado. Seus pais são brasileiros. Tem alguma coisa dessa diferença cultural dos americanos pro brasileiro que você fala assim, cara, eu sou de família brasileira, meus pais são brasileiros, mas, cara, eu não consigo entender, ou pra mim, tipo, isso é muito difícil, ou por conta dos seus pais serem brasileiros, tudo que acontece no Brasil, tudo que você tem de relacionamento, até com a própria Jéssica, pra você já é normal. Tem uma coisa que você fala, cara, tipo, isso eu não consigo entender. Tipo, como você fala? Um jeito de falar, uma comida, não sei, Brasil? isso, do Brasil. Tem alguma coisa do Brasil que você... As gírias do lugar diferente. Primeira vez que ela o André me chamou de guri, eu entendi, né, ó. Aí chegou a mãe dela falando no meu lugar, passei, mãe, que é guri? Lá em Goiânia, lá em Minas, é sou. Sou. E aí, Zé? É pro guri. Zé, menino, ó, menino. Guri, piá. Piá também. Que é piá. É muito difícil, cara, é muito difícil, assim, essa diferença de... as gírias é difícil. Eu era adolescente, quando eu comecei a enturmar com os brasileiros a mais quando eu tinha uns 12 anos. Que começou os meninos a chegar lá do Brasil, aqui lá não tinha ninguém não. Aí que eu fui pra ir na gíria.
Aí os meus amigos eram tudo de Minas, aí eu peguei a gente. E você sempre falou português e inglês em casa. Exemplo, em casa, Sempre. minha mãe ensinou português, nós não inglês. Porque inglês nós ia aprender na escola, anyway. Então, com 3 anos, quando você entra na escola aqui, nós já falava português. E pra você, o português é muito difícil ou não? É de boa. Coisa que eu não sei falar, tem certas coisas que eu não entendo, aí eu pergunto pra Jéssica, ela me zoou um tiquinho, você fica sem graça. Eu sei bem o que você tá falando, porque no inglês é a mesma coisa comigo. Hoje mesmo eu tava na Lowe's no FaceTime com a Poliane, aí aquele pessoal que fica pedindo doação, eu falei algumas coisas assim que eles me abordaram, aí ela começou a rir de mim e falou, não é assim que fala. Aí eu falei, pronto, aí travei. Tem certas coisas que se eu não sou bem português, eu pego a palavra em inglês, boto no meio com o português dele, essa pessoa pega, se não pega, Não veio, não foi não. não. Dá um jeito. Mas a gente sempre se ajuda lá em casa, no inglês e português. Até no caminho vindo pra aqui, eu falei alguma coisa. E ele me corrigiu, ele falou alguma coisa. E eu creio que isso também é eu acredito, né, que isso também vai ser uma regra pro filho de vocês, né, de aprender o português. Ter isso, com certeza. Caso. Porque senão fica com português. Eu tenho uns amigos aqui que são presidentes, mas o pai deles não tentou ensinar. Não fala nada. Mas eu acho que esse vai ser um desafio pra gente, porque a gente se comunica pelos dois. Tem vezes, por exemplo, eu leio a Bíblia em português, mas do nada eu tenho vontade de falar pra ele, olha só o que eu ouvi de Ruth, isso aconteceu essa semana, por isso tá bem fresquinho na memória. E eu falei tudo em inglês pra ele. Então eu fico pensando, cara, os nossos filhos, ou eles vão misturar tudo, ou a gente vai ter que ter um domínio próprio muito grande pra falar só em português em casa. Vai ser Mas vocês falam mais em português ou em inglês? Ou tipo, vocês vão misturando de acordo com o que dá vontade? mais em português, Mais em vai português. misturando também. Aí por mensagem, que eu sou tiver tapar e tiver no correio, eu vou entender. Porque é mais fácil pra você, né? Eu não sei, pelo menos as crianças falam, tipo, eu vejo o próprio Noah, ele, tipo, não consegue falar português, ele fala muito pouco, ele fala muito mais inglês, e eu conheci muitas crianças aqui, as crianças falam, tipo, a facilidade do inglês pra gente é muito mais fácil do que o português. Não sei se é por conta da gramática, não sei o que que é, mas é muito mais fácil. E é muito louco porque, cara, pra mim inglês é uma coisa que você fala, cara, como é que é, mano? Como é que pode? Como é que eles aprendem isso? E a molecada arrebenta, a molecada estraçalha. Eu tenho uns amigos que a irmã chegaram junto. E já tinha uns 15 anos, a irmã dele tinha uns 8. A irmã dele em 2 meses já tava falando inglês e ele não tava falando nada. Até um certo tempo. Mas ela, criança, aprende muito rápido inglês. Qualquer língua, na verdade, se ensinar uma criança, eles pegam a pedir, cara. É por causa da frequência, né, de processamento de palavras, eles processam muito mais. As crianças é tudo em 9, de 13ª. Nós que é Ryzen 3, 3400, 8 GB de RAM. Essa molecada é tudo fibra ótica, já vem tudo com o chat GPT incluído junto. Não dá. Não dá. Você aperta o botãozinho aqui, a criança fala, can I help you? Aí você já fala uma coisa que você nem sabe, ela já te responde. Mas posso falar rapidinho? Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu sabia inglês antes de vir, porém eu tinha muita insegurança de falar. Então eu comecei, tanto na limpeza, quanto fazendo extras de babá de vez em quando. A criança corrige você. Ela fala, não, it's wrong, Daí ela corrige você e você sai de você se você não aprender. É muito bom. Lá em casa, ele tá usando o exemplo do Noah, quando eu cheguei, aí a Poliane falava assim, nossa, é bom que você vai ensinar o Noah a falar português, porque o Noah, quando ele tava com a babá brasileira, ele falava algumas palavras. E aí, depois que ele foi pro daycare, aí ele zerou, ele resetou a mente e esqueceu o português. Aí ela, é bom que você vai ensinar ele a falar português de novo. O problema é que ele me pegou numa fase que eu tava querendo aprender inglês. Aí eu troquei, em vez de falar com ele em português, eu puxava o inglês para mim poder aprender o inglês. E aí eu não consegui ensinar ele, e aí tá nessa briga aí. Eu querendo aprender inglês e a mãe dele querendo que eu ensino para ele o português. Mas não dá. Português é difícil, cara. Mas um dia eu sonho que eu vou falar inglês bonito. Vou falar. Mas em inglês, é o que eu falo pros meus amigos, eu falo pra eles, eu sempre dou 3 dicas. Filme, bota em inglês com a legenda em português, você vai traduzindo. Música, troca tudo pra inglês. E o terceiro só fala, velho. Porque americano mesmo, boy, eu não vou. Posso chegar um cara brasileiro, querer ir no souber que eu sou brasileiro também, vir falar inglês comigo, eu não vou zoar ele, eu vou corrigir,
Mas eu não vou zoar aí. E nem outro americano vai fazer. Mas os americanos, uma vez um americano falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu prefiro que você fale o inglês errado e eu vou entender o seu inglês errado e eu vou compreender que você não sabe falar, mas pelo menos você tá se esforçando pra falar, do que você não falar e aí, tipo, acabou. Porque não tem muito o que fazer. Infelizmente, nem todos são assim. É. A maioria dos americanos. Ai, não entendi. Próximo, vem a outra pessoa pra tentar atender essa pessoa. Tipo, eles não são tanto assim. Tem pessoas, é muito 50-50. Ah, mas eu já sou meio louco. Eu já passou, acho que o primeiro ano. Pra pensamento. O primeiro ano eu fiquei muito travado, cara. O primeiro ano aqui eu fiquei muito assim, tipo. E agora, cara? E assim, eu ficava muito desesperado, porque eu falava, cara, ele falava assim, amor, vai fazer isso aqui. Eu falava, mas eu não sei falar, vai você, cara. Você estudou, você fala inglês fluente, eu não falo. Pra que você quer que eu que vou resolver as coisas? Vai você. Não, mas vai lá. E aí, tipo, eu falei, você quer saber do negócio? Eu falei, eu não quero nem saber. Eu vou meter o louco. Eu falei, nem que eu estiver falando que nem um índio, eu vou lá. E eu fui. Assim, hoje o meu inglês ele não é perfeito. Mas hoje eu me comunico, eu não tenho mais essa barreira de... Às vezes eu vou trocar uma outra palavra, mas você vê que quando você troca, eles entendem o contexto, acabam relevando que você errou uma outra palavra, e eu acabo me comunicando com eles, tipo, numa boa. Que nem eu trabalho aqui, eu vou no Lumber às vezes pegar algumas madeiras, algumas coisas. Meu irmão, você chega nos live, aí chega aqueles I can help you there. Então, what? E quando eu cheguei lá, eu falei, mano, como assim? O que ele falou? Porque pra mim, ele cantou. Aí eu falei assim, eu preciso aqui. You buy water waiting? It's brutal. Eu falei, meu Deus, o que ele falou? Eu falei, esse. Falei, esse daqui. Eu mostrava o telefone. Alright, you buy that one, that's okay. Falei, e o quê? Eu falei, tipo, eu não entendia nada. Aí, tipo, eu pegava uma coisa. Work on it, wire red. Eu falei, o quê? Quem vem do edifício, lá em Louisiana. Você vai lá em New Orleans, quer dizer, ele chama Cajun. Chefe, lá o inglês dele é totalmente... Eu não entendo o inglês desse. É porque é um inglês encarar com o... Não, é country, North Carolina até Florida, Alabama, Georgia, South Carolina, Alabama, esses lugares assim. Mas Louisiana é outro que isso. Lá eles têm descendente francês. E um deles estourado. Bem esquisito. Na época do Ice aqui, um americano chegou pra mim e falou, nossa, você parece do interior. Então, só chega, se eles falarem uma coisa, vocês falam, raiado. Ai, nunca precisei usar, mas eu gravei. Galera, mas ó, pra você ter uma ideia, você acaba fazendo amizade com o pessoal. Hoje eu não lembro, eu vou lá no Lumber, entendo, tudo bonitinho. E tem um menino lá que é o Seth, e aí ele tava conversando com outro menino que trabalha comigo, e esse menino falou assim, mas o Greg e tal. Ele falou, o Greg, cadê o Greg? Não, o Greg tá lá, mas o Greg fala português. Ele falou, o Gregory fala português? Mas por que o Gregory fala português? Ele falou, porque o Gregory é do Brasil. Ele, o Gregory é do Brasil? Ele falou, o Gregory é brasileiro. Ele, não, o Gregory não é brasileiro. Ele falou, você acha que o Gregory é da onde? Não, o Gregory é da Irlanda. Ele falou, você tá louco? Ele falou, Irlanda, o Gregory não tem nada a ver com o irlandês, mano. O Gregory é brasileiro. Não, mano, não tem como. O Gregory... De longe, tipo, se eu não te conhecia, eu bateria o olho, eu pensaria, mas meu, que ano, redneck, isso é uma... Mas isso pra mim é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque na época do Ice, que o Ice tá fazendo um catadão, meu filho, eu fazia questão de botar uma camiseta branca, uma quadriculada por cima, um bonezinho do Lama, Uma calça bege. calça jeans, a bota, ia no Quick Trip pegar café. Uma vez eu cheguei em Indian Trail, eu juro pra você, eu desci pra abastecer no Quick Trip, olhei pro lado, tava lá o coletão. Police Border Patrol. Falei, Aí eu virei pro menino trabalhar comigo. Falei, Ué, paninho. eu virei pro Dária, por paninha, falei, não habla espanhol. E depois que eu falei, você está aqui. Donde? Eu falei, Zé, não fala espanhol. Então assim, ele não tem documento, tem caixa, não tem problema. Só que, mano, eu não quero ter que passar pelo processo chato de verificação, dos caras ter que me levar, pegar documento, depois falar volta. É chato, não quero. Mas olha, Henrique, você tromba na rua, o cara desse. Não, o cara pode fazer. Você tá lá dirigindo no trânsito, encosta num carro do seu lado, você vai ficar aqui, ó. Aí você... Certeza que ele vai abrir, vai vir aquela voz raspy de fuma. Você seria o líder da tua... Isso pra mim me salvou muito, porque eu juro a você, os caras passou por mim, olharam pra mim, não falaram nada. Nada. Tipo, eles passaram olharam pra mim como se fosse, assim, uma coisa normal, mano. Então, assim, querendo ou não,
Esse estereotipo, essa carcaça de redneck, de piloto de Harley, Bahia na igreja dele caminha, cadê? Me quando ele deu certo. Jeans bem claro e uma bota. eu posso falar uma coisa. Entendeu? Eu prometo que eu vou. Amanhã eu vou de bota, de calça jeans, camisa xadrez. O Henrique vai também. Você também, então. Vamos, bora. Combinado. Você sabe o que nós queria comprar? Você sabe o que esse abençoado queria comprar? Nós queria comprar uma camisa do Ice, que tem na Amazon. Tem na Amazon. Ah, Joia, eu pensei que eu um Iron mais. Não, a gente viu na Amazon, gente, é assim. Mas A gente tá brincando porque isso daqui não é nós quer. Então não é. Nossa, a galera vai pra igreja, vai vir da igreja. Falar, você fica brincando coisa séria. É só fechar. É só fechar a aba. Vai assistir outro podcast. Aqui nós fala o que nós quer, né? Tá aqui pra conversar. Ah, mas é preconceituoso. É só não dar like. Se não se inscreve, fecha a aba, vai lá no YouTube, procura outra coisa. Entendeu? E na Que eu já quero uma coisa que afaga o meu aquela música Ice Ice Baby. Estourou, né? Top aí. E aí, cara, a gente viu na Amazon a camiseta do Ice Com colete. com o colete do Ice. Não. Aí que eu falei pro Gabriel, falei, mano, vamos comprar? E aí a gente guarda. O dia que tiver uma festa fantasia, alguém convidou pra uma festa fantasia, ou algum evento, alguma coisa, evento country na igreja lá, que vai ter lá no estacionamento, fiote, nós encosta lá trajadão. E com a mão. Isso aí. Não, tem que estar preparado. Isso. Foi uma surpresa, mas, cara, eu falo brincando, mas é uma coisa muito louca, porque na época, assim, até hoje, isso é uma coisa que passa comigo. Às vezes eu tô em algum lugar, e geralmente lugar que tem muito hispano, e isso me deixa muito triste. Eles passam por mim, e muitas das vezes, na grande maioria, eles abaixam a cabeça. Isso me entristece muito. A gente fala aqui brincando, mas é uma coisa que é muito triste, porque você ter medo, você não ter uma vida livre, você ter medo disso, é muito triste. E, cara, eles passam por mim assim, eles fazem assim, tipo, eles abaixam a cabeça e passam. No começo, eu falava assim, eu fazia assim, ó. Eu falei, cara, será que eu tenho alguma coisa na cara, meu nariz tá sujo, alguma coisa assim? Mas depois o Dário falou, não, mano, você parece americano. E agora, toda vez, a maioria das vezes que eu vejo um hispano que ele olha pra mim, que ele faz assim, eu falo, como está? Todo bem? Não, eles fazem assim, ó. Todo bien, ¿cómo está? Muy bien, usted. Bien, Dios te bendiga. Gracias, hermano, gracias. Uma vez eu fui fazer entrega numa casa, e aí tinha uma van, as meninas estavam fazendo limpeza, saiu duas meninas, eu tava com a caminhonete fazendo entrega, aí elas saíram assim, meio que olhando, aí eu, olá, como está? Todo bien? Bien, eu falei, estou bien, hay mucha casa para hacer hoy? Não, sim, hay mucha casa. Mano, eu não sei, do nada, me sai outra com a vassoura assim, ó. Colocando as coisas assim, ó. Com a cara, tipo, mano, o que ele tá falando em espanhol? Aí daqui a pouco eu vejo uma outra assim, ó, na casa, assim, ela só bota a cabeça pra fora assim, ó. E voltou. E aí viu que eu tava conversando com as meninas, aí as quatro vieram, mas sabe, aquela desconfiança Vocês, de né? medo. Vai só uma, sai só pra ver o que é. É. Mas, cara, você é muito louco. Quando é a primeira vez que eu levei minha avó no GC do André, minha avó é toda preta, roda preta, vidro preto, pretas. Encostei atrás do Diego e da Jéssica lá da igreja, do Laújo. Quando eles Passava nem mais. eu desci do carro, nem eu entrei pra dentro na casa do André e eu tô lá dentro. Achei que você ia engaçar. Você vai, só que minha avó é preta, cara. Eu falo pra cara que eu tenho muita vontade de comprar aquela Explorer que a polícia usa. E carro lá não deveria ser vendido. E eu fico, Cara, eu tenho muita vontade de comprar uma preta. você andar devagar, tá dos outros. Mano, e assim, não, mas é porque eu acho bonita. No aeroporto a gente dirigia ela e eu acho aquele carro muito bonito por dentro. Eu acho ele bonito. Só que eu fico pensando, falo, cara, beleza, eu vou comprar um carro daquele. Aí eu vou querer colocar isso no filme. Aí um dia eu vou estar de boné preto, eu gosto de usar roupa escura. Falei, pronto. Aí eu vou querer parar na padaria do Rui pra comer uma coxinha. Aí daqui Querer parar no G-Mart. são aquela luz Isso. em cima. Falei, daqui a pouco eu vou no G-Mart. Vou parar no G-Mart pra comprar um pacote de arroz. Falei, pronto, mano. Falei, os caras não. Mas é assim, a gente fala brincando, gente, mas é muito triste, cara. É assim, eu glorifico a Deus porque, graças a Deus, hoje Deus deu uma condição pra gente
estar aqui sem precisar se preocupar com isso. Mas é uma vida muito triste você não ter essa liberdade de poder ir para os lugares que você quer e andar com quem você quer. Sentir, assim, E se como é que é? sentir Se sentir minoria, se sentir pequeno, se sentir Sabe? fraco. Isso é muito triste. Mas vamos falar de coisa boa. A Jéssica, ela falou que quando você chegou, você sentiu falta de ir pra igreja. Você já veio do Brasil cristã? Já. Já? Já. Era cristã lá? Sim. Gente, eu me converti com 14 anos. Glória a Deus. Eu tenho 27 hoje, então são 13 anos. 13, né? Meu Deus, não tô fazendo matemática feia aqui, não é? Então, são 13 anos aí. E foi num GC que eu me converti. Logo aceitei Jesus, logo me batizei. Depois de alguns anos virei líder. Desde que Jesus me pegou lá no começo, quando eu era novinha, eu nunca tive um momento de ser muito louca, sabe? 14 anos. Com 14 E 14 anos você já tinha convicção de que era isso que você acreditava. Sim, sim, total. E eu lembro que depois disso veio as festas ali de formatura, aniversário de 18 anos da galera. Eu tinha muita. Às vezes eu ia, mas eu era a única que não bebia, dependendo do nível de intimidade e amizade dos meus amigos. Mas sempre me cuidando muito e eu, dentro de casa também, sempre tentando influenciar que meus pais, eles iam na igreja, mas eles não eram de ir todo domingo, né, de ser firmes tanto assim. E os meus irmãos não pegaram essa fase, quem pegou mais essa fase foi eu. Então eu sempre tentava ali ser a influência dentro de casa, né. Com o tempo eles acabaram indo mais pra praia nos finais de semana e eu era sempre a que ficava na nossa casa, na nossa cidade, porque eu liderava, então o GC era na minha casa. Sempre foi assim. Você morava onde lá? Em Joinville, Santa Catarina. Joinville. Amo, inclusive. Se eu Joinville- voltar pro Brasil, eu vou morar lá. Joinville fica perto de Barra Velha, não é? Fica 40 minutos. É lá que a gente tinha casa na praia. É sério? Meus pais iam pra lá. Você conheceu ali Timbó, Pomerode, aquela região de Santa Catarina? Lá a gente tinha casa. Porque eu lembro que eu trabalhava naquela região ali, só que eu ia muito pra Santa Catarina, descia muito ali pra Timbó, Pomerode, Indaial, e eu passava ali em Joinville. Uma vez só, eu entrei pra Joinville ali pra conhecer, mas é muito bonitinha a cidade, cara. Joinville é muito, muito, muito legal, assim, gostei de Joinville. E foi isso, assim. Depois, até contando ali pra vocês, eu realizei meu sonho de virar líder, fiquei 1 ano, Deus fez milagre, inclusive, porque o nosso grupo tava quase morrendo, tinha só eu e mais uma menina. Aí Deus falou: não, foi eu que te dei, na hora certa eu vou acrescentar. E eu e a minha braço direita, a Miri, a gente orando, até que Deus foi lá e mandou várias meninas pra gente. Então, quando eu passei na minha entrevista do visto, né, que eu vim com visto de estudante, pra cá, tudo, eu estava vivendo algo que eu estava pedindo muito a Deus. Então, quando tudo abriu as portas, eu falei, tá, eu vou porque eu sou obediente, mas eu tô vivendo tudo que eu queria aqui, né? E depois que eu vim pra cá, eu virei líder de mulheres aqui também. Primeiro líder de adolescentes, depois líder de mulheres, aí depois um hiato de 5 anos sem liderar. E agora líder de novo. Isso tá em você, né? Isso é você, então, né? Chamado, né? É chamado, né? Muito, muito. Eu vejo assim, vocês são muito jovens e eu acredito que quanto antes você toma consciência do seu chamado, o quanto antes você entende o seu propósito de vida, mais rápido os planos, não os nossos, mas os planos de Deus se concretizam em nossa vida. Porque Deus já tem planos a nosso respeito. Ele fala que antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, ele já tinha planos a nosso respeito. Então, o pastor falou isso sobre a marca dele, né? For him in heaven. Que a gente foi criado no céu. Sim. Antes da gente ter essa vida terrena, a gente foi criado lá. E eu imagino vocês impactando a geração de vocês. Eu já passei por esse período e eu lamento, lógico que Deus tem um propósito tudo, eu lamento não ter descobrido o que eu descobri aos 35 anos mais cedo. E o quão bom é servir a esse Deus que eu sigo. E eu creio que isso é um desafio muito grande para vocês. Mas é tão bom, gente. Nossa, e assim, eu queria muito poder
ter o poder de poder abrir a caixolinha das pessoas e falar, cara, faz isso aqui, sabe? Foca no seu relacionamento com Deus. Ah, mas eu tô solteira, eu quero namorado. Não, calma, confia em mim, foca no seu relacionamento com Deus. Eu queria muito poder dar os conselhos e as pessoas seguir exatamente o que eu falo, mas eu não sou Deus, né? O relacionamento com Deus é uma busca individual, diária, e, enfim, cada um vai aprender por amor ou pela dor, cada um do seu jeito, né? Então, mas conta o seu testemunho também. Sou filho de pastor. Você é filho de pastor, cara? Você já é uma da... Olha você primeiro. Vou até me ajeitar na cadeira aqui, cara. Você é filho de pastor? Sua família, ela é... Não. Quando eu tinha 5 anos, meu pai se converteu. O pai era quase segundo lugar pro capeta. Porque ele se converteu. Radicalmente. Tipo, do dia pra noite, a vida mudou. E não é não, né? Minha mãe é machucada pela igreja, né? Pelo pessoa hipócrita saindo da igreja e acabou machucando. Então nós nunca foi de ir na igreja, né? Mas eu estudava na igreja. Mas aí passou o tempo, meu pai sempre ensinando a gente, né? Quando nós ia visitar, que eles são separados, nós ia só no verão. E no inverno, nas férias. Pra ir pra lá. E nós ia pra igreja, participávamos. Fazia jejum com minha madrasta. Ela até falou pra Jéssica, era pequenininha, sentava lá, tava de jejum com ela o dia inteiro. Fingi que tava morrendo no chão. Aí virei adolescente, né? Quando você vira adolescente, os trem vai tudo para lá abaixo e... Vivendo a vida que eu queria, né? Fazendo o que eu queria, os desejos da carne. Dava vontade de fazer mesmo, não tinha ninguém pra falar pra mim que não podia fazer. E pra mim, sabia que era pecado, né? Com certeza, escutar meu pai falar, eu falei assim, ah, cara, povo da igreja, eu tô aqui. Aonde eu tô, e tem gente da igreja que vai todo dia tá junto aqui comigo, então está. O que eu pei pra quem tá cagado? E aí, quando eu tava achando, se uns visual, tipo, tava tudo dando errado, velho. Tudo dando errado. De 21 anos. 21 anos. Tá tudo dando errado. Calma, você faz muita decisão. Eu falo pro meu irmãozinho Gabriel, ele vai fazer 18 anos. Daqui 6 meses. Quando você faz 18 anos, você não é adulto. Você só consegue se fazer. É isso. Toda bosta com adulto pra fazer, nem entre aspas, pra te ferrar, mas você não pode fazer os que os adultos podem fazer. E eu fiz, né? Cartão de crédito, acelerei, pegar apartamento, e aí você endivida toda, e aí você faz decisão que você não deveria com certas pessoas. Eu tava lá no meu quarto um dia, 8 horas da manhã, e chorando, sabe pra quê? Na época eu fumava muito vape, fumei vape por 7 anos. E aí, a minha mãe tentando me acolher lá embaixo, né? Eu chorando lá no colégio, não sabia o que eu fazia. Aí eu tinha falado pra ela, falei assim, eu vou lá fumar o vape pra me relaxar. Se quando eu entrei no quarto assim, eu bati de frente, tipo, minha bíblia tava em cima da minha mesa. Aí tipo, eu escutei o trem, tipo, você não precisa do vape. Aí eu falei assim, aí tudo que meu pai tinha me falado a vida inteira veio na minha cabeça. Isso, você precisa. Tinha uma música que eu escutava que era Meu Barquinho, como é que é o nome dela? Ali, Meu Barquinho. Mano, aquilo lá veio na minha cabeça na hora. E bem ali mesmo, foi ali que eu entreguei. Eu liguei pro meu pai e falei assim, meu pai, quando você tal, assim, assado aqui, semana que vem eu vou terminar meu serviço aqui, eu vou pra aí, eu quero ser batizar. Isso, que bênção. E foi. E chegou lá, rio gelado, quando o rio. A família inteira foi batizada nesse mesmo rio, no mesmo lugar. Então, pra ir lá tem um lugar especial pra nós. Que loucura, né, cara? Porque assim, não sei se... Mas você e seu pai têm o mesmo perfil, parece, né? Mesmo Tá, que é igual. Não, assim, Mesmo perfil cara. porque eu falo assim, você falou, pô, meu pai se converteu assim. E foi muito forte, foi de uma vez. E você foi a mesma coisa. E minha vida do passado foi a mesma coisa. Meu pai ia pra balar pra pegar os homens na porrada, e tem a escola dele. Era dessa. E minha era ir fazer tudo que você podia fazer de errado e tentar não ir preso. É engraçado você falar que o seu pai sempre falou pra você as coisas sobre Cristo, E a Bíblia? sempre pregou pra você e isso nunca entrou na sua cabeça.
E aí, do nada, o Espírito Santo traz o entendimento, uma virada de chave, e aí as palavras ficaram. Igual a planta, a Bíblia fala de a gente plantar semente. A semente, ela vai crescendo, só que até ela brotar, a produzir um fruto. Que daí tem um processo acontecendo lá embaixo. É o processo. De vez em quando eu gosto de pegar uma cebolinha verde que você plantou aqui, amanhã já brotou. Agora, se for pegar um tomate, que você vai, uma manga, que você espera e crescer. Pra depois... É porque ela precisa enraizar primeiro. Ela vai precisar enraizar primeiro no solo para depois começar a E eu ajeitar. passei muito tempo, desde quando eu me converti, eu passei literalmente um ano sozinho. Porque meu melhor amigo Lula, eu tava lá pra Lituânia. Isso foi um dos aspectos que eu tava passando muita dificuldade, que ele era é o único amigo verdadeiro que eu tenho, então meus outros amigos só tava lá pra fazer merda comigo. Então, tipo, ele não tinha ninguém pra família, porque ele me dá um esporro se eu precisar, e eu dou um esporro nele se ele precisar. E sempre foi assim. Aí eu tava muito sozinho, só que continuou, assim que eu converti, eu fiquei sozinho. Eu não tinha igreja, que tinha meio que um machucado da igreja, né, porque você é filho de pastor, você vê só que é teu pai, só que seu pai tá lá pregando, ele tá lá ajudando os outros, tá servindo, tá... Tem gente dentro da sua casa, você nunca contém com seu pai. Aí você acaba sendo machucado pela igreja. Aí vem você que eu via, eu falo assim, eu não vou nessa igreja, eu pulo lá de lá. Aí meu pai me fala assim, não, meu filho, isso aqui é ir pra igreja caldo do povo, isso aqui é ir lá pra buscar caldo da motivação errada. Assim, bom ponto. E aí minha irmã... Bom ponto. Aí minha irmã, ela... A Rávila, minha irmã mais velha, ela tava aí pra Lagoinha, ela falou assim, você não quer ir não? Pra Lagoinha. Aí, teve um acampamento, aí eu vi do meu irmão, viu o jeito que ele voltou do acampamento, eu falei assim, Não, calma aí. peraí. Você comprou o ingresso pra ir, mas você... Eu não cheguei a comprar, meu irmão tinha que comprar. E aí chegou, quando ele voltou, eu falei assim, Voltou diferente. voltou de meio diferente. Inclusive eu dei acampamento, dia 22 de maio. Você aí, jovizão. Você aí, serelepe, pimpão, tá na flor da idade. Meninão novo. Tá aí curtindo. Você vai ter acampamento. Acha que igreja é coisa. Você tá achando que igreja é terno e gravata? Fih, pô, é no meio do mato. Caçar coelho, tomando lá. Entendeu? Então você já tá fazendo chamado, que não vai perder tempo, não. Ele vai levar o arco e flecha, vai levar 22. Não vai não. Então, tem uma questão. Voltou, né? Aí voltei, vi o Gênio que ele bem. Só que antes de eu ir pra Lagoinha, eu fui no GC. Foi a Rafa me chamou pra ir no GC do André. E eu fui, foi o primeiro GC pós o acampamento. Então o povo lá tava no manto. eles estavam, eu só sentar lá em aberto, tinha carne assada, não vi, eu vim no cabo de comida. Aí eu falei, Deus, aí comecei a ouvir, foi isso. E como vocês se conheceram? Você foi lá na Lagoinha, mas como foi o processo de vocês se conhecer? Isso é maravilhoso. Ela é igreja, lá tava eu e o Luca. Isso já depois do seu irmão ter voltado do Israel. Isso foi ali perto. Você já tava indo, já tinha um mês já. Aí cheguei, eu vi ela servindo, eu falei assim, pai, quem que é aquela, meu Deus do céu. Aí eu falei pro Luga, eu falei assim, quem que é aquela menina? Aí passa um curso lá, eu nem sei quem passa, o Matheus fala, o cara fica nesse lugar, cheio reais, já tem no Instagram. A igreja tem 10 mil seguidores, passando lá, um por um. Sabia o nome, mano? Caçando um curso. Como stalkear uma pessoa? Nossa, 10 mil pessoas. Achei, segui. Tudo bem. Aí, é que esperar ela postar um story, né? Isso não é uma coisa difícil, né? Se puser. Né? Que eu sempre esperava o story. Pode ter algum assunto que lá dá pra puxar. Postou? Nada. Tentei, nada. Tentei a segunda vez? Nada. Mas ela não respondia. Não respondia, nem Ah, eu agora. olhar. Aí teve que marcar presença, né? Aí teve o Legacy, que é os jovens lá na igreja. Ela tava servindo lá também. Eu já cheguei, já cumprimentei, só pra marcar presença mesmo. Só pra ela saber que eu existo, né? Peguei na mão, dei um abraço. Olha aí. Aí beleza, e aí fui pra casa do meu pai, tava trabalhando lá. Já perto do 4 de julho, tava lá trabalhando. Não, era antes do 4 de julho, era dia 6, eu tava indo lá direto, trabalhando. Aí eu fui pescar, né, tô lá pescando, peguei alguns peixinhos, aí eu tô voltando e tava bem bonito. Aí tinha terminado na sua bezerra misturada. Não, os irlandês é muito bonitinho. Estou ruiva.
misturada, essa ruivinha, bonitinha, mulher, é um cio galante, ouve. Aí a gente não vi, queria tirar um vídeo do terreno, aí foquei na vaca e postei. Eu entrei lá dentro de casa, tava tomando café, sentado na sala sozinho, pim! Oxi, respondeu. Olha aí. Assim caiu na arapuca, rapaz. Olha aí. De lá eu já. Aí, puxei assunto e daí foi. Aí, nunca mais tá aqui, tá do lado, né? Nunca mais parou de responder. Nunca mais parou de responder. E agora, por que você não respondeu ele na primeira vez, pô? Cara, Ou você nem via as mensagens que ele mandava pra você? olha, vocês querem a verdade? Não, fica à vontade. É porque assim, gente, na época, eu estava vindo de um relacionamento muito conturbado e eu estava solteira há mais ou menos um ano. O ano tinha virado e eu falei, não, esse ano eu vou focar em mim, que é inclusive o conselho que eu dou para todas as pessoas que estão solteiras. Foca, tira um ano sabático para você. Só foca em você e no seu relacionamento com Deus. E foi isso que eu tava fazendo. Eu viajei, eu tava viajando sozinha, fui pra Califórnia, fui pra Atlanta, fui pra Orlando. Gente, eu fui pra todos os lugares. E eu tava muito focada no meu relacionamento com Deus. Sim. Então, quando vinha, como é que eu falo isso humildemente? Tinham outras pessoas que mandavam mensagem, eu não tava querendo ninguém. Eu não queria saber de ninguém. Então, até no dia que o Henrique foi lá na igreja, que ele me viu servindo, a gente tava dando uns adesivos escrito Legacy para as pessoas, para todo mundo. Eu dei pra uma pessoa que tava servindo comigo, um homem, eu falei, olha, você dá lá pros meninos, porque eu não queria saber, entendeu? Então, quando ele mandava mensagem, mais um pra ignorar, entendeu? Só que mal sabia ela que Deus estava preparando o varão. Ela tava ignorando o amor da vida. E eu sou do sul do Brasil, então Deus tocou meu coração, que a gente ama essas coisas, a gente ama uma vida mais tosca. E os meus amigos tá tentando com a mesma bizeza. Não vou dar. Eu falo pra eles, pra sacrificar esse tempo. Tem que nascer outro. Você que tá solteiro aí. Tava aí ali, tá uma bezerra ruiva. Eu posso te interessar por ti, dó. Para. O Henrique tá emprestando a bezerra, você que tá solteiro, encaiadão. Isso. Você entra em contato com o Henrique no Instagram dele, gente. Falei, Henrique, quanto você quer pra uma foto da bezerra? Ele vai fazer um vídeo pra você lá, você faz o Zé, o vídeo cai. Postou, é isso daí. Só que aí, senhor, pensando, você lê pra você tocou. Pegar o lixo agora, eu quero ver. Isso. Mas, e aí vocês. Tá, e ela respondeu, tal. Tá, aí... Como- Ah, tá, desculpa. Não, continua, você. Aí no dia 4 de julho foi o dia que a gente mais conversou, assim. Que eu tinha ido pra Outer Banks pela primeira vez. E eu tava acampando lá com alguns amigos. E daí a gente virou a noite conversando. A gente foi dormir umas 4 horas da manhã, não foi? Conversando. Eu tava. Passei o 4 de julho trabalhando. Aí ela mandava os podcasts lá pra mim, né? Eu ficava aqui com o telefone. Meu áudio, de 5 minutos. É áudio meu. Ele realmente... Mandava. 30 mesmo. Mandava um podcast. Aí eu ficava aqui deitado na cama com o celular aqui, só tocando, tentando dormir. Só pra eu ficar acordado pra responder. Só pra conversar com eu, né? E nessa conversa, gente, foi muito pontual, assim, porque é óbvio que o meu sonho era ter uma família, então eu já tava orando com relação a isso. Há muitos amigos até me perguntam qual que era a oração exatamente que você fez, porque eu falo que eu casei, eu assinei o casamento prêmio e eu não sabia. Porque o Henrique é muito incrível como marido. Mas nesse dia, assim, em específico, eu falei pra ele tudo. Nesses áudios que ele falou aí, eu mandei texto, mandei áudio. Eu falei, eu quero alguém assim, assim, assado. Se você quiser, se você tá dentro, é isso aí. Então... Lembrar a primeira, quando ela conversou, o primeiro dia, eu tava falando pra... Nós tava conversando todo que o macho hoje em dia tá sujo. Fraco. Eu acho que foi isso, foi um dos assuntos que ele falou. Então ele é fraco hoje em dia. Tipo, não tem postura nenhuma. Que tem iniciativa. Só que não conversa com ninguém. Eu acho que amanhã tem que ir lá conversar com isso. Foi um assunto que não conversou o dia inteiro. E não tem propósito, né? Você tá aí, bichão, solteiro, que você tá faltando, tá uma agilizada. Você boca aberta e ficar parecendo aquelas varejeiras de pão doce, de padaria, você não vai arrumar nada. Então tá aqui, Henricão tá aqui, foi pra cima, investiu, tem atitude. E assim, não é o bagulho, não foi um negocinho bagunçado. Foi lá, namorou, fez propósito, orou, casou, tá aqui. Você tá aí mariscando, parecendo aqueles mariscos de marca, com a conchinha aberta, a onda vem e vai. Você com a bocona aberta, você vai conseguir alguma coisa?
arrumar nada. Essa era uma coisa que, inclusive, eu, como mulher, via muito. Se era uma pessoa que mandava ideia pra todo mundo na igreja, se mandava... O Henrique tinha acabado de chegar, eu falei, melhor eu pegar antes que ele comece... Porque o mundo tá do jeito que o mundo tá dando. A falta tá tão grande que se você não... A oportunidade, vamos... Quanto tempo de relacionamento até o casamento? Pouco. Começou a namorar em... Com uma semana depois do 4 de julho... Não, calma. A gente jejuou antes de ter o nosso primeiro date. E a gente entregou o nosso jejum no nosso primeiro date. Só no dia... Ó, vocês têm contato de mim. Achei o cliente, né, que tava passando por algumas coisas. Aí eu falei, né, vou fazer o jejum por ele, né. Aí isso era na segunda, não era na terça que nós ia fazer o jejum. Aí nós fizemos o jejum por 24 horas na quarta. E aí em cima nós saímos da igreja. Eu tinha que ir lá pra Augusto, né, que eu tinha que trabalhar. Aí nós fomos no Jack in the Box, nessa canal, pra entregar o jejum. Único lugar aberto também. Cidade inteira. Aí nós ficamos no estacionamento lá. Aí nós era se fosse ficar só uma horinha. Nós chegou lá aqui umas 10. Depois do culto. Conversou até umas 1 hora da manhã, rapaz. E lá ele foi trabalhar. E de lá eu já tinha dirigido umas 3 horas pra ir lá pra cidade, lá do meu... Mas ele foi felizão. A vida dele... Passei no puto, paguei o café, peguei um ferro de vanilla, estourei lá, liguei pro meu irmão, e eu, Gabriel, você não acredita, meu, que meu irmão é por dentro de tudo. O dia que a gente mandou mensagem, eu falei pro Gabriel, eu falei assim, Gabriel, ó, essa aqui vai, hein? Você me... Que isso? Mas é isso que eu gosto. Eu gostava do Henrique. Ele é um atirador de elite. Ele não atirava pra tudo quanto é lado. Ele mirou e já pifle ali e foi. Foi um tiro só. Pum. Isso me identifica, cara. É porque quando eu comecei... Jéssica, eu vou abrir pra vocês que quando eu comecei a namorar a Poliane, eu já tinha bem definido o que eu queria e ela também já tinha bem definido o que ela queria. E se a gente identifica o que a gente quer, fica muito mais fácil fazer escolha e decisão, cara. A gente hoje peca e perde muitas oportunidades porque a gente ainda não tem bem definido o que a gente quer. E você parece que é um cara que tem suas convicções. Você parece que é isso que eu quero e pronto, e você não volta atrás. Olha, velho, tem um conceito lá mesmo. Eu falei pra ele, né, que eu tava falando sobre esse assunto de namorar, e eu falei pra ele, você quer o quê? Né, não é, né? Aí ele falou, e eu falei pra ele, olha o que você falou, não sei essas coisas? Sim, então tá certo. Aí se você quer assim, assim, assado, ó, o cara quer a mulher que limpa, cozinha, não sei o que mais. Se você não faz essas coisas também, você... Gente, dia que ela tá doente, você vai fazer o quê? É a mesma coisa de cobrar fidelidade e não ser fiel. Sabe? De cobrar presença e você tá ausente. É nesse sentido. Eu acho que tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são, não adianta, você vai sofrer. Por exemplo, a Bíblia fala, não entre em julgo desigual. Eu jamais cogitaria namorar, conhecer, trocar, conversar, qualquer coisa com alguém que não Compartilhar também. não for compartilhar as mesmas. Como é que eu vou criar meus filhos? Depois eu mudo ele pelo exemplo. Não, gente, não. Eu sabia muito bem o que eu queria. Quando o Henrique falou filho de pastor, opa, alguma coisa ali de Vadulores parecido comigo, ele tem. Então, conversando... Isso foi pauta no meu relacionamento com a Poliane. Antes da gente falar assim, vamos namorar, e a gente colocando na mesa, isso foi pauta. Eu falei assim, olha, eu sou cristão e eu quero estar na igreja. Aí ela, eu vou contigo. Então, isso, galera que tá assistindo, eu acredito que pelo fato de você ser cristão, é uma coisa inegociável. Isso é uma coisa que ela tem que ir pra mesa, sabe? Não, continua. Não, mas é sério, isso é uma coisa inegociável, porque se você negocia sua fé, isso não tá firme em você. Então, você tem que entender um pouco mais o que é ser cristão. Porque se você troca Deus por um relacionamento... Opa, peraí. Aí vem algumas pessoas que falam assim, mas nem eu tô tão firme em Cristo ainda pra querer alguém assim. Fica escutando alguém por isso que você não deve. Você tem que se firmar em Cristo. E outra, Deus não vai te dar um relacionamento, sabemos que você não tem um relacionamento com ele. Pensar se ele te dar um relacionamento, acabou o lugar dele. Você vai trocar ele na hora.
Se você não tivesse... Você pegou isso? Paulo fala isso nas cartas dele. Paulo fala que Cristo amou a igreja como o marido ama uma noiva. Ele ama a noiva dele. Você não pode não substituir Deus. Compara esse relacionamento. Eu acho que o namorado também fez um estudo inteiro em Efésios. Toda noite nós fazíamos, lia e nós escrevia o que a gente pensava, tipo, da cabeça mesmo, o que veio pra gente, e nós trocava isso, né? Mandava um print, nosso notes, eu mandava pra ela e ela mandava pra mim. E eu do casamento, sim. Não, hoje namorar. Sim, e teve outra coisa que a gente fez também antes de casar, que foi ler o livro The Meaning of Marriage, o significado do casamento. Muito bom também. A gente... a gente não chegou a terminar, não. Mas a gente... Mas foi o suficiente pra dar bom. Já foi o vídeo, mas muito bom. Mas muito bom. Ele escreveu com a esposa dele. Agora você aí junto com a mulher, compartilha a playlist de louvor do Spotify, já tá achando que tá bom. Ó, Zé. Ó aqui os dois aqui, filho, ensinando a receita do bolo aqui, o que tem que fazer. Porque ela canta um louvor, eu canto junto, eu faço a segunda junto com ela. Ah, não vai casar. Não, não é bagunçado assim, não. Entendeu? É preparo, não é assim. Porque assim, casamento não é bagulho bagunçado. Não é negócio, não é descartável. Ai, quebrou, jogo fora. Vou lá, daqui um ano eu troco nem telefone. Não é pro resto da vida. Ah, mas deu ruim. Vai persistir. Ah, mas tá dando bom. Continua. Ah, mas nós tá brigando. Sossega, jejum e ora. E é pra sempre. Se você não acertar, é os dois vai pro mesmo caminho. Não vai separar. Grudou com Super Bond. E não é Super Bond que você compra no Dollar Tree. É Super Bond de Deus. E não separa. Acabou. Quem separa é Que é lá de Lua de 20 dó. Que ela é irmã. Depois disso... E depois disso, a gente namorou... Naquela mesma semana que a gente entregou o jejum, você me pediu em namoro, não me pediu? Foi na Emma. Não, eu tinha ido lá nesse... Era Quando você me pediu em namoro? no sábado, eu já tava querendo namorar. Daí ela virou pra mim e falou assim, né, pensando em Liam, falou assim, meu Deus do céu, sai de hora pro tempo, tá 10 minutos do Carolina Place, errado em 11. Assim, eu vou lá. Fui dirigir, já achei que eu tinha estoque, já achei que eu preciso dois. Eu pedi 2 alianças, pata. Minha mulher só arrumou, eu só paguei lá, assim, nem vi, não lembro quantos que é. E de novo, isso entra no não aceite menos do que você não quer. Eu queria uma aliança. Eu falei pra ele na mesma hora, ele falou, Aí já era domingo, depois do culto, daí ela tava ficando, tava cuidando dos cachorros do um cliente dela lá, nós tava ficando lá, eu tava indo lá visitar ela. Aí nós ia pra casa de um amigo nosso pra jantar, pra almoçar, e ela falou assim, É agora. é agora. Pergunta, e aí? E 2 meses depois, o pedido de casamento. Aí ela caiu na arapuca de novo pra pregar. Aí eu falei pra ela, assim, vamos fazer esse tubico lá no Lake Mormon, bem bonito, né? E eu, poxa, você quer falar pra mim? Aí, óbvio que a resposta vai ser sim. Aquela aliança com um chute de tudo no bolso de trás, machucando na bunda e a carta escondida atrás da carteira. Aí ela topou, né? Aí eu precisava alguns fotógrafos, aí eu chamei meus amigos, né? Um amigo, um canal de amigo nosso, Gustavo e Maria, falei assim, vamos lá comigo. Aí já tava por dentro, aí já expliquei pra ele tudo que nós ia fazer. Aí nós foi. Aí ela lá, faz aqui mundo velho de pão com atum, e eu já sabia, ninguém vai comer isso. Não, e eu fui de shorts, de blusa, sem maquiagem. Ela foi, o carro que ela tava, eu falei pra ela, você deveria usar um vestido. E ela ficou brava comigo. Porque pra quê? Pra quê? Eu falei, por que você tá me falando que eu tenho que vestir? Eu que escolho. Eu falei assim, não, tá? Nossa, eu me arrependi. Ele peidando com um zero. Então, eu falei assim, tá bom, então. Aí nós foi. Aí nós tinha marcado tirar umas fotos, né? Falei assim, não, vamos lá. Aí os meninos, né? Falei assim, não, vamos ali pra tirar uma foto. Aí lá, eles estavam tirando foto, né? E aí já tinha uma piscada, o Gustavo já sabia, já. Aí tinha um casamento tocando lá embaixo. Mas não tinha começado ainda, só assim hoje indo mesmo. Eu ia mais, eu já. Ela que sabia. Deus preparou o cenário todo pro cara. Você vê como é que... Aí fui pedir, ela ficou olhando pra mim e começou a chorar que eu era doido e não falava nada. Eu lá. Bota os espelhos, sei lá, tá. Em minha defesa, eu já tinha feito assim, só que não conseguia parar de chorar. E meu joelho já era todo estragado, tá meus fervidos lá doendo, que com credo lá, e é ruim que. Eu já tinha feito assim, mas eu não conseguia parar de chorar, tava muito emocionada. Foi muito, muito bonito. Que legal. E depois de 6 meses de relacionamento foi quando o nosso casamento aconteceu. E foi também muitos testemunhos.
o que a gente tem pra falar sobre isso é que a gente, antes de me pedir em casamento, a Carol, a nossa líder na época, já tinha falado pra gente assim, guarda uma, escolhe uma data e coloca diante de Deus. Escolhe uma data e coloca diante de Deus. Eu falei, mas minha mãe vai estar aqui, não sei o quê, minha mãe vem do Brasil, será que a gente deveria casar agora? Não, vamos deixar pra fevereiro, março. Não, calma, se é pra gente escolher uma data, então vamos colocar dia 13 de dezembro. Foi o mesmo dia, 6 anos depois que eu já tava morando aqui. Foi o dia que eu cheguei aqui nos Estados Unidos pra morar. Então, a gente colocou diante de Deus. Aí eu falava pra minha sogra, ai, não sei, será que a gente faz? Não tem dinheiro. Minha sogra, não, vai fazer, a gente vai fazer dar certo. Ela, minha mãe, o Henrique, todo mundo juntou as moedinhas e a gente conseguiu fazer o nosso casamento do jeitinho que a gente sempre sonhou. Todo mundo, a mãe, meu pai, meu padrasto, o Logan. O do Lupe, o Logan ele foi essencial, mas ele ajudou demais. Eu fiz uma lista, assim, coisas que a gente precisa fazer no dia do casamento. Colocar a decoração aqui e tal, não sei o quê. Uma lista enorme. Ele chegou lá, ele fez tudo do jeitinho que eu pedi. Ele, Gabriel. E só isso, ele sempre me ajudou muito com as coisas, né? Isso aí foi mais, na minha opinião, ele é mais cabeça que eu, né? Ele é mais Responsável. é responsável, ele é mais inteligente. Eu gosto. Tipo, quando eu fico zoando, ele fala que ele é a cabeça e eu sou o corpo, né? Que eu consigo fazer isso acontecer, consegue arrumar uma ideia pra ele fazer. E é igual vocês aí. E aí, ele ajudou demais lá, pô. Sempre apoiou e me ajudou. Tipo, Que bom. pediu os trem, ele... Eu te entendo. Eu te entendo porque. Desculpa. Porque ele pensa melhor. Eu executo melhor. Eu tenho minhas. Eu sou muito mais habilidade de estar envolvido com a braçal, carregar, comprar e buscar e fazer. Eu sou muita ação. E ele é o crânio, ele é o cara que pensa. Tenta explicar para isso que eu falo. O jeito que eu penso é muito diferente. Eu olho assim pro trem aqui, eu já olho assim, na minha cabeça eu tô desenhando. Como é que eu vou montar aqui? Operacional. Cabeça mais operacional. E é por isso que o nosso casamento dá tão certo, porque eu sou a cabeça e ele é o que. Não, você quer, então eu vou fazer. Ah, você quer isso? Então eu vou dar um jeito. Ah, eu quero construir um negócio lá pra baixo pra pendurar as roupas. Ele vai lá e deconstrói. E é sempre assim. Me dá um assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei foi olhar pro piso lá, parcação de filha assim. Mas, voltando Isso é agora. coisa que é da construção, cara. A gente é assim, cara. Pintura, isso aí, tu já olha os recortes pra ver se já não tá. É desse jeito. E voltando agora para a questão do casamento, uma coisa que é muito importante a gente frisar e que eu tenho muito orgulho e, nossa, eu honro a Deus com relação a isso, é que a gente se guardou para o casamento, né? A gente, obviamente, não caiu. A gente foi quase, nossa, teve várias vezes que a gente quase caiu, que o Espírito Santo não deixava, mas é porque era culpa nossa. Que se eu for dar um conselho para as pessoas não fiquem sozinhos. Ah, mas eu tenho domínio próprio. Não, Domínio próprio. Que é, rapaz. Você não consegue nem controlar a conta do banco, não consegue nem guardar $100 na poupança, tem domínio próprio, que é, rapaz. Mas a gente segurou E muito. outra, você tem que falar que tem uma linha, cara, essa linha é muito bem difícil de você ver, porque a mais pra mim a dificuldade era mais medo que a parte dela. É muito mais eu, porque, você sabe, é uma linha frágil. Derona subiu na cabeça, você fica praticamente sem. Ainda mais por conta da idade também, né, cara? A idade, 22 anos, tá no auge, vocês estão, tá vendo? Mas isso é legal. É legal você falar isso, porque isso muitas das vezes é visto como, ai, nossa, que loucura, tabu, nossa, coisa de igreja. Não, cara, isso é coisa de quem é forte. Isso não é pra todos. Isso é coisa de quem tem caráter, que tem propósito e entende o propósito, e quando os dois estão alinhados, vocês vão lá e fazem. E acabou, mas não interessa a opinião dos outros. Vocês têm a personalidade de vocês. E os dois já não eram, tipo, digamos, puros, virgens, antes de entrar no casamento. A gente já sabia a gente sabia com que a gente estava lidando. Mas era muito mais importante eu manter a santidade, né, do nosso relacionamento. Ele era um presente de Deus para mim, eu via isso. Nosso relacionamento, nosso casamento como uma bênção. Então, por que eu ia colocar a minha mão mundana pecaminosa para estragar tudo? Então, eu tinha que, né? E outra, você tirando na fase do namoro, você tirando nessa parte do sexo, essas coisas, você realmente conhece a pessoa. Porque você não tá lá, muita
imobilidade sexual, essas coisas, que fica atrapalhando as coisas, você não vê quem a pessoa realmente é. Você tem que literalmente sentar lá, conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, que você tá tirando uma parte que para muitos relacionamentos hoje em dia é a parte mais importante. Não tô falando que não é, mas para casado se é, mas para namoro não deveria ser. E você tira essa parte, você tem uma parte muito... Aquela parte que você separa, você consegue crescer algo muito grande com Deus, com o seu pai. É o tempo de qualidade, né, cara? Sim. É o tempo de qualidade. É muito incrível porque quando, por exemplo, vocês podem ver relacionamentos tóxicos, as pessoas acabam usando a intimidade física para tentar suprir um buraco que o relacionamento não consegue suprir, sabe? Tipo, por exemplo, um casal de namoro, um casal que está no namoro, estão se conhecendo, acabam optando para isso porque às vezes a pessoa, mas ele tem esse defeito, mas talvez ele não me trata tão bem, talvez ele não é cristão, mas daí usa isso como uma coisa para suprir um buraco. E é claro que vai suprir, porque a Bíblia fala que isso cria um soul tie, cria um laço de alma. A relação sexual cria isso. E é por isso que é tão perigoso. É o mais íntimo que você consegue chegar de alguém. De quem você tá chegando, o mais íntimo, tipo, isso tem que ser para uma pessoa só. Paulo, esse é um dos únicos pecados que Paulo vira e fala, não luta, corre. Porque esse é um trem muito louco. E tem a questão espiritual também é muito forte da relação sexual, porque você acaba trocando. Eu não sei se foi no curso da Neuza Itioca que a gente fez, que eu acho que ela falou que quando você tem uma relação sexual com a pessoa, se você tem algo no mundo espiritual, você acaba transferindo aquilo. Se você tem uma maldição, você acaba transferindo aquela maldição para a pessoa, porque vocês estão desprotegidos. Vocês fazem a troca vocês têm essa conexão, você cria essa conexão espiritual. Então, por isso que não é... Você não pode ter, se fosse, pode ser por aí, ter uma relação com qualquer pessoa, você não sabe quem que é. E até puxando o gancho disso, como eu não vinha de um passado puro, antes de eu começar o meu ano ali focando em mim, eu tava na terapia e minha terapeuta é cristã, focada em libertação, e foi lá que eu me livrei de tudo. Então, a gente fez uma oração falando, devolvo tudo de ruim das pessoas para elas, tudo de bom eu pego de volta para mim, que é meu, tudo de bom que é das pessoas eu devolvo para elas também, sabe? E vice-versa. E foi uma oração muito poderosa que eu me senti extremamente leve. O Espírito Santo trabalhou de forma incrível, assim, na minha vida depois daquilo, que foi quando eu realmente consegui focar só em Deus. Jéssica, uma coisa que eu vou puxar aqui agora, em favor do Henrique, sobre esse propósito de vocês se guardarem para o casamento. Henrique, eu tenho certeza disso, eu vou deixar ela responder, mas eu tenho certeza disso. A confiança que você tem nele hoje, por causa disso. Muito maior. Porque eu sei que eu consigo confiar nele. Perto de qualquer pessoa, muito mais do que um temor para comigo, de me perder ou qualquer coisa, ele tem um temor a Deus, né? Então, o laço dele não tá comigo, agora tá porque a gente é casado, mas antes era com Deus, e como que ele tratava isso com Deus? Exato. E Henrique, para você agora, Henrique, eu acho que a sua responsabilidade com ela, depois de tudo que vocês passaram, até chegar em uma aliança, ela se intensifica após o casamento. Você pensa nisso como uma responsabilidade maior. Abandonei a vida de menino e hoje eu sou um homem. E tem que sacrificar as coisas. Tem coisa que, assim, que eu tenho que fazer o bem meu, mas principalmente o bem dela. Qual de uns eu tinha que fazer. Porque você sabia o tanto que isso aqui era importante para ela sabia o tanto que era importante eu estar aqui junto com ela, nesse podcast. Não sabia o que eu tinha que fazer ontem, eu tinha que virar a noite trabalhando mesmo e problema meu, né? Tinha que ser resolvido. Pra deixar vocês à parte, o Henrique trabalhou a noite inteira, das 5 até as 7 da manhã, pra ele poder dar... Até 7h30 da manhã. Pra poder pegar tarde. Ontem, até 7h30 hoje. E tá aqui com a gente, cara. Uma coisa que vem na minha cabeça, porque a Gabriela falou, vocês estão falando em minha cabeça, ela já vai lá na frente, pensando. Eu não sei, tô fazendo uma pergunta, porque primeiro a gente tá aqui a gente se conhece da igreja, mas a gente não se conhece tão fundo que eu tô conhecendo vocês agora. Tempo de mesa. Tempo de mesa assim, a gente não tem. Vocês nunca pensaram em
ter algo voltado para casais jovens? A Porque- gente tem dentro da igreja. Vocês já têm? Já temos não eu e ele, mas a nossa igreja hoje já tem isso, né? A gente tem GC de casais jovens. Tá, mas fora isso, assim, mas vocês não têm, porque eu penso que, cara, vocês são exemplos, né, do que fazer para ter um casamento de acordo com a vontade de Deus. E não é fácil. Não é uma coisa fácil de você fazer. E existe, vocês estão falando muito por cima, existem muitas etapas, é muita batalha, é muita oração. Existe um caminho muito árduo para poder chegar até a etapa que vocês estão hoje. Vocês casaram, se guardaram, fizeram tudo. Vocês não pensam em criar algo, algum tipo de conteúdo, vídeo, alguma coisa vocês já têm para passar esse tipo de caminhada para outros casais que estão lá atrás onde vocês estavam? Sim, só para poder complementar o que ele está dizendo, é porque eu sirvo nos ministérios dentro da igreja, os que Deus me concedeu através da vida do pastor, sou abençoado por isso. O Gregory serve nos ministérios dele, só que eu e o Gregory, nós sentimos a necessidade de fazer algo mais. E esse podcast aqui é algo que surge assim, dessa maneira. Poxa, estamos fazendo pouco. Vamos fazer mais, vamos fazer algo. Vamos criar um ministério fora do que a gente tem na igreja, que a gente congrega. Vamos criar algo para Deus que edifica pessoas, que trazem pessoas para viver o que a gente está vivendo. Vocês nunca pensaram em impulsionar isso? Sim, mas eu acho que é tipo futuramente. Sim. Porque, como a gente tá casado só tem 2 meses, eu acho que pra passar ideia na cabeça dos outros, eles levam isso aí como um grande fator. E também tem, igual eu posso falar pro meu, igual tem muita maturidade a mais que eu tenho que crescer comigo, com Deus, crescer mais espiritual. Nós temos poder guiar 100% as pessoas. Igual eu posso estar com ali no GC, a pessoa vir perguntar alguma coisa, eu posso usar, mas eu e Henrique poder pegar levar, tipo, Discipular aqui. discipular um cara e falar assim, assim, assado, você vai ser um homem de Deus, você vai botar Deus em primeiro lugar, que você vai tratar sua esposa do jeito que Deus amou a igreja, e o jeito que isso vai ser. Pra mim, eu ainda tenho que adquirir mais conhecimento Sim. pra poder guiar a pessoa. Não, agora eu não penso agora, porque agora vocês estão... A lua de mel, vocês estão na lua de mel. Eu tô pensando assim, porque tudo que vocês contaram pra mim existem muitas coisas que eu não fiz no meu casamento e que eu gostaria de ter feito se eu tivesse o conhecimento. Então eu tiro por base por mim. Poxa, quem sabe se eu tivesse alguém como referência que tivesse ensinado isso pra mim, algumas coisas hoje seriam diferentes. Eu faria diferente e não fiz por falta de conhecimento. E hoje, aquilo que o Gabriel falou, vocês são jovens, vocês são influência em um público que é muito difícil de lidar, De acessar. muito difícil de acessar, porque é um público que ele consome muita coisa muito rápido e é muito Tem conteúdo. uma cabeça pronta já. Já tem uma cabeça... Isso. Entrar ali. Então, assim, no futuro, passou um tempo, vocês estão ali vivendo, passou 1 ano, 2 anos, sei lá, pensa, porque, cara, a riqueza de informação e como Deus pode usar vocês daqui a alguns anos para aconselhar pessoas que ainda não casaram, mas que vocês virem referências de jovens casais. E até, que nem você falou, poxa, você falou o negócio da sua psicóloga, dessa oração de libertação. O mundo espiritual ele é muito forte, é muito presente. E às vezes eu não vejo ninguém falando disso. É muito verdadeiro. E até essa questão da importância de você se resguardar para que você tenha também essa proteção no mundo espiritual, porque muitas pessoas não sabem. Eu acredito, e assim, não é só aqui no Ministério da Igreja, vocês continuam fazendo isso que estão fazendo. Mas tem gente no Brasil, tem gente em outros lugares do mundo que não tem noção. E às vezes estão sofrendo, às vezes por uma oração para quebrar essa carga espiritual, ou às vezes tá tipo assim, que nem você. Foi lá na igreja, viu a menina e, cara, e aí? O que eu faço? Nunca aconteceu comigo. Quando eu ouvi ele falando isso, a primeira vez eu falei, caramba, eu só ouvi os outros falarem que bateu o olho, essa é minha mulher. E foi muito incrível. Mas eu sou suspeito pra falar.
Porque eu também. Quando eu vi aquela mocinha ali, e eu não tava na igreja, tá, gente? Eu tava indo pra uma festa. E eu parei o carro de longe, e eu desci, ela tava muito longe. E eu lembro até hoje que eu olhei e falei assim: eita Deus, essa daí até vale a pena tentar de novo. Eu falei, desse jeito. Eu vi ela de longe, eu nunca tinha visto ela. E eu lembro que aquela noite eu fiquei meio abobalhado, assim. E quando a gente se conheceu mesmo, ela também chegou. Ela falou assim: ah, você quer namorar? Mas é namorar pra casar. É isso aí. É isso que você quer? Eu falei, é. Ela falou, então tá bom. O relacionamento cristão sem propósito, uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, um namoro cristão, o fim do namoro precisa ser o casamento. Desde o começo, eu falava isso para Henrique, desde as primeiras conversas, eu não vou entrar num negócio, eu falei isso até antes ali em jogo, sobre jogo, mas eu não vou entrar em algo que eu não vou perder, que eu posso saber que eu vou perder. A Bíblia fala muito claramente que primeiro, antes de você começar a construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o preço para ver se você vai conseguir completar essa torre, porque senão todos rirão e caçoarão de você, dizendo você começou algo e não conseguiu terminar. Então, é isso, sabe? Eu já tinha passado por uma coisa dolorida, então eu não queria algo assim pra mim. Eu sabia muito bem o que eu queria um homem de Deus. Quando o Henrique apareceu, era tudo que eu queria, assim, sabe? Desde pequeno eu sempre tive esse pessoal de namorar era pra casar. Você tinha que ter com propósito. E é igual GPS, cara. Se você não tá namorando pra casar, é igual GPS. Se botou o endereço lá, você vai chegar. Você não vai. Chega. Você tem um foco daquilo ali. E eu falo isso porque eu não tive um casamento perfeito. Assim, eu não tive um meu relacionamento. Se minha mulher entrar aqui, ela vai falar, ih, demorou pra caramba. Por isso você tá com medo de fazer o bote que é caso do... Não. Gente, eu quero fazer. Eu nem foi ela é de marimbondo que ele foi tocar. Eu quero fazer. E assim, e posso falar pra você, Ricardo? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Que eu enrolei muito tempo pra casar. Não tenho, irmão, porque hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo. E eu sei o quanto isso, a consequência disso pra minha vida e pra vida dela e pro nosso relacionamento hoje. Então isso é uma coisa que eu sempre falo pro Gabriel. Todas as pessoas que vêm aqui, primeiro a conversa ministra eu e ele. E vocês falando isso começou a me trazer muita coisa do passado. Que muitas. E eu falei isso pra vocês, não é porque eu quero que vocês vão pra internet criar conteúdo. Não, porque veio pra mim primeiro. Porque muitas coisas que vocês fizeram, eu e minha esposa, a gente não fez. Por falta de conhecimento, por falta de direcionamento, de não ter na época alguém focado pra isso, não ter ninguém ali pra ministrar a gente. Hoje, graças a Deus, nós somos casados, mas existem outras pessoas que também estão na mesma situação que vocês. Então, assim, não tô brigando vocês, não tô exigindo, pelo amor de Deus, a gente não é isso. Mas, assim, pensa que Deus deu algo para vocês e vocês administraram isso com excelência. E o resultado dessa excelência é um casamento lindo que está começando e que vai gerar muitos frutos e que tem muita mais coisa para vir. Então que assim, cara, que esse testemunho que vocês deram agora, essa história linda que vocês têm aqui, que vocês falaram pra gente, que não fique somente entre vocês. Mostra para esse mundo que tá aí fora que existe isso. Um Deus que honra. Um Deus que honra. Mostra para esse mundo que vale a pena se guardar. Mostra para esse mundo que vale a pena jejuar, fazer propósito, saber esperar a pessoa, que existe uma recompensa para quem está disposto a pagar o preço. E para quem não conhece isso, mostra o caminho. Deus criou a família, gente. Não tem fonte melhor para você buscar sobre família do que aqui, do que com ele. E uma última coisa que eu gostaria de apontar, porque eu sei que a gente já tá um pouco se dois. Eu queria falar sobre um tabu que tá hoje em dia, que foi uma coisa que eu entreguei no nosso casamento, que é a questão da submissão da mulher. Então, eu vou copiar de você. Vem aqui, mulher. Desça ali. Fecha aqui. Fecha ali. Vai. No dia do meu casamento, eu fiz tipo uma cerimônia, como é que fala? Você fez o que Jesus foi o que disse. Eu lavei os pés do meu marido, entendendo que o casamento é submissão. E é uma coisa que o mundo tá tentando tirar o real significado disso, mas não, submissão é algo mais lindo que você pode ter para sua vida, que é o casal estar sob a mesma missão. A mulher é o pescoço do homem, a mulher é
a base da casa. O marido constrói as paredes, mas a mulher constrói a fundação. Então você, mulher, precisa ser responsável para estar ali buscando a Deus, para estar ali orando pelo seu marido, para estar se privando de se conhecer, de conhecer outras pessoas. E no casamento, respeitar o seu marido, respeitar que a última palavra é dele, porque ele é feito, sim, para tomar a decisão. Mesmo se a gente não concorda, a gente pode dar a nossa opinião, a gente deve dar a nossa opinião, porque a gente é o pescoço. Então, a gente que pensa nas milhões de áreas que estão acontecendo, não, nessa situação aqui financeira, eu acho melhor isso aqui. Mas o marido que vai tomar a decisão final, e é isso que a gente tem que entender. Então, cada um no casamento tem a sua função. A Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa e a mulher tem que respeitar o seu marido. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu entrei dentro do casamento muito mais tranquila, cuidada, protegida. Eu não preciso ser a pessoa que me mato de trabalhar. Hoje, ainda um pouco, mas no futuro a gente já sabe os nossos planos, a gente já sabe como que a gente quer construir nossa família. Tudo isso foi acordado antes do casamento. Então, para mim, me submeter à autoridade do meu marido foi muito mais fácil. E era isso que eu queria falar. O mundo está tentando deturpar a submissão. Não caiam nessa. E outra, pra pegar o gancho dela de marido para mostrar a esposa, Efésios 5, né? É onde ela até fala, quando ela fala isso. Até pros esposos amar a sua esposa, igual Cristo amou a igreja, Cristo morreu pela igreja. Uau, não só amou, ele morreu pela igreja. Pegou todos os pecados, pegou tudo e botou nas costas dele. A igreja maltrata Jesus, xinga Jesus, desrespeita Jesus. Jesus ama Jesus, faz tudo pra ele, e mesmo assim, com todos esses aspectos, ele ama ele. Ele amou a igreja. É o mesmo jeito que lá tá escrito para nós fazer com nosso esposo. Uau. Eu vou pegar o microfone na mão e agora eu vou falar uma coisa séria. Eu vou cortar a câmera pra esses dois, pra esse casal maravilhoso, pra essas duas pessoas, e vou continuar falando de fundo. Olha pra esse casal, você que tá aí no mundo agora. Você que tá aí, que não dá valor pra família, que não acredita no que a palavra diz, que não acredita na submissão da mulher, que acha que isso é ridículo. Eles estão tristes. Olha esse casal. Você vê tristeza nesses dois? Agora eu vou voltar pra mim. Você vê tristeza aqui? Você vê ela submissa a ele e ele abusando dela ou ela abusando dele? Não. Você vê, de tudo que a gente conversou, você viu alguém falando alguma coisa mal um do outro aqui? Ou que se arrependeu? Ah, mas eles são um casal novo. Não interessa. O que começou bem vai terminar bem. Não tem, sabe por quê? Porque tem propósito, tem palavra. Então, o que o mundo aí fora tá falando pra você é pra fazer o contrário do que eles fizeram. Você pode fazer, a vida é tua, não tem problema. Você tem o livre-arbítrio pra tomar suas escolhas. Só que daqui pra frente, quando seu casamento ficar não reclama, porque você não teve a coragem que eles tiveram. Então vir aqui na internet botar a cara pra falar que os dois são quadrados, os dois são isso, vai estar cheio de gente. Agora eu duvido que algum de vocês vai ter a coragem de se posicionar como os dois se posicionaram para colher os frutos que eles estão colhendo, que ele ainda vão colher. Então não vem com esse papinho de eu sei o que é melhor, porque não sei o quê. Se você não tem a mesma coragem, o caráter que os dois têm, fica quieto. Fica quieto. Cara, eu tenho até medo agora. Eu ia finalizar com a última pergunta aqui, mas fiquei com medo. Não vou não. O Gregory vai se comportar. Pode falar. Jéssica e Henrique. Se não der certo, separa ou aparta de mim, Satanás? Nasceu para dar certo. Se não der certo, separa ou daqui pra frente é só pra frente. O que Deus uniu... Não Esse- tem Eu já falei pra ela que a Bíblia fala que nós não vai dar casado no céu, só que esse versículo serve pra nós, se volta a casar com ela até lá. Quando eu for a primeira coisa que eu vou fazer é cadê? Cadê a Jéssica? É comum, né, cara, a gente ouvir a juventude hoje fazer isso, né? Ou falar isso. Porque não tem coragem, Zé. Se não der certo. Não tem coragem. Não tem coragem. O que tem no mundo é um bando de gente bundona. Vocês não têm coragem. Você não tem coragem de se posicionar e de se guardar. Você não tem coragem de correr atrás da sua pessoa. Você, mulher, não tem coragem de submeter o seu marido porque você quer ser o poder dentro da sua casa.
Só que olha pra Jéssica aqui, ó. Olha a carinha dela que tá muito arrependida de se submeter. Olha a cara do Henrique que tá muito triste de Pegar de responsabilidade nessas coisas. Tá triste. Ai, filho, toma as decisões que você quer, só que depois assume o BO das atitudes que você tá tendo. A gente tá aqui mais uma vez trazendo outro tipo de outro casal, outras pessoas que estão falando pra vocês o que fazer, os princípios bíblicos, e você continua indo pro outro lado. É milenar, cara. Vai lá. Os princípios bíblicos são milenares e nunca falharam. Quer ficar prestando atenção, porque é influência, não sei o que fala. Jéssica, licença. Licença, com todo respeito. Aonde que o influencer escreveu um livro desse aqui? Mostra pra mim, que influencer você... Ai, mas ele tem 10 milhões de seguidores. Você sabe quantos milhões de seguidores, bilhões Jesus tem? Porque Jesus, ele não tem só os seguidores de agora. Jesus, ele tem os seguidores desde a época que ele nasceu. Então, assim, já vem muitos seguidores que já morreram. Então, são bilhões de seguidores. Tem muitos seguidores de antes. Então, cadê? Cadê que o seu seguidor, o seu influenciador escreveu um livro que vai se perpetuar? Um livro maravilhoso? Não tem. Então, para, Zé. Obrigado, viu, Jéssica? Para de ficar dando murro em ponta de faca. Vocês ficam sofrendo porque padecem por falta de conhecimento. O conhecimento tá aqui, o manual tá aqui. Então para. Eita, glória, rapaz. Bruno, que veio no GC. Eita. Olha aqui, ó, que meu marido deixa pra mim. A Bruna faz escola mesmo. Faz. Você vê a cara, hein? E outra, eu queria já, né, primeiro de vir aqui na cabeça, treino a submissão. Os dois tá sobre submissão. A esposa tá sobre submissão pro marido e o marido pra Deus. É isso. Então, você não vai... E é por isso que é fácil de se submeter. Isso não é Aí vai maltratar a tua esposa, sabe que aqui ela tá dessas coisas, tá bem te olhando bem assim, você vai mesmo e você vai falar assim mesmo por ela? E ela sabe onde você guarda o 22. Né? Quando o Paulo é a 9 milímetros que é pro pé. Quando o Paulo compara o relacionamento do homem com Deus a um relacionamento do marido com a esposa, é justamente isso, cara, porque a mesma fidelidade que Deus tem para com o homem tem que ter para com a sua esposa. O mesmo amor com que Deus cuida do homem é o amor com que o homem tem que cuidar da sua esposa. É uma comparação maravilhosa e há uma responsabilidade muito grande por trás disso. Uma responsabilidade que muitas das vezes pessoas negligenciam antes de casar. E casam sem ter isso bem definido na mente, porque é uma responsabilidade. Quem sabe disso, entra num casamento diferente e faz dar certo. A diversidade não separa pessoas, mas elas unem. E o negócio é tão forte que o controle de trocar a câmera até parou de funcionar. Porque Satanás não quer que você saiba dessas coisas. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês. Queria deixar aberta essa porta para vocês. Sei que tem muita coisa que vocês queriam falar que não deu tempo. E assim, obrigado. Eu vou deixar isso daqui aberto para vocês. Não vou falar data. Vocês, quando tiverem um tempo, se sentirem, olha, a gente quer ir porque a gente deixou de falar isso, porque a gente quer falar isso. Essas portas estão abertas. Sintam-se à vontade. Cara, obrigado por ter sacrificado seu tempo. Obrigado por ter se juntado, vocês dois vindo pra cá, porque você podia estar na sua casa descansando e você tá aqui com a gente. Glória a Deus pelo que Deus fez na vida de vocês. Que Deus continue usando vocês. Que vocês sejam exemplos para impactar muitos aí fora. Que vocês sejam a base de que a família vale a pena. De que se guardar vale a pena. De que um casamento com uma base bíblica dá bons frutos. Que Deus continue usando a vida de vocês. Fiquei muito feliz de conhecer vocês assim dessa forma que a gente está se conhecendo agora. Passa isso para frente, por favor. Passa isso para frente, porque não são todos que têm a coragem que vocês têm. E eu admiro isso por ser tão jovens e já terem um caráter, uma personalidade assim tão firme nas coisas de Deus. Passem isso para frente, porque eu acredito que muitas vidas aí fora sentem falta do que vocês têm para ensinar. E não é uma questão, meu mano, de eu vou esperar ter maturidade. Porque você tem maturidade. Porque você aprendeu a se submeter ao Espírito Santo. Quem capacita a gente é o Espírito Santo. E você, cara, é um homem
muito mais forte, muito mais homem do que muito homem que eu já vi nessa vida. Então não é uma questão de idade, é uma questão de se submeter ao Espírito Santo. Isso você faz, cara. Então se deixa ser usado. Não, vou esperar ter 20, 30, 40, não. Deixa agora. Entendeu? A maturidade, ela vem conforme a gente vai vivendo as coisas da vida. Você já viveu muita coisa. Então não espera, só vai. Fechou? Calma aí que eu vou cortar pra vocês agora, que a gente tá com um problema. Deixa uma mensagem aí, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Primeiro quero agradecer, eu acho, né, a oportunidade de a gente poder aqui contar nosso testemunho, contar a nossa história. Ficou realmente algumas coisas de fora, mas tá tudo bem. Deus me deu muito mais do que eu imaginei quando eu coloquei o meu pão e meu peixinho na mão dele. Deus multiplicou e me deu um marido incrível. E eu acredito que, mesmo o mundo do jeito que tá, mesmo as pessoas não tendo mais esperança, eu acho que sim, é possível. Quando você entrega na mão de Deus, ele transforma e faz milagres. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar para minha geração. É uma marca de respeito, amor, união, e que Jesus é o centro de tudo. E quando ele é o centro, funciona. Queria agradecer vocês. Bom, obrigado. Eu queria agradecer meu esposo por me conhecer, cara, vocês vão. E queria falar pra todo mundo que, né, a gente tá aqui porque Deus veio, se submeteu a ser o ser humano, veio como Jesus, morreu por nós, todos os nossos pecados, Marcos. Pode deixar, pode bater, fica à vontade. Fica à vontade. Pastor Matheus assim, Morreu por nossos pecados, 3 dias depois ressuscitou e está por vir aí de volta. Então, Amém. É isso isso. é Jesus, que ele é um caminho certo. E deixa suas redes sociais pra galera que quiser seguir vocês, quiser entrar em contato pra bater papo. Deixa aí. Henrique X Oliveira. E o meu é Jé Bachmann. J.E. Bachmann. O editor vai subir a caixinha lá com o Instagram de vocês. Mas, gente, obrigado. Mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigado por se disponibilizar a vir aqui. Obrigado por esperar, porque a gente teve vários problemas. Mas eu acredito que tudo é por um propósito maior. Certo? Obrigada. Valeu, Zé. Obrigado mais uma vez. mais um. Obrigado a vocês que ficaram aí assistindo, que ficaram até agora, que entendem a importância disso. Compartilha. Segue a gente aí também, vai deixar as redes sociais, vai aparecer aí. Segue a gente. Eu não gosto de ficar pedindo pra seguir. Segue se eu gostou, entendeu? Se não gostou, também não segue. Fica lá, velho. Entendeu? E, cara, passa, compartilha pra quem você pega esse conteúdo aqui. Manda pros seus inimigos. Manda pros seus inimigos, pros seus amigos. Manda pra alguém que você sabe que tá passando a mesma situação que eles. Ou então você achou ruim demais, você manda lá. Eu não vou assistir isso sozinho, vou bater com a amigo, isso vai incomodar ele. Não gostou? Comenta aí também, que nós quer saber. Nós amamos hater. No episódio 1000, nós vamos responder todas as perguntas dos haters. Você que odeia a gente, oi, que carinho, nós amamos você. Tá bom? Vem aqui, nós vamos entrevistar você também pra você falar mal de nós, não tem problema. Mas obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Sinta-se vontade para poder voltar. Eu não vou convidar mais vocês. Agora vocês fazem parte disso daqui. Outra coisa, antes que a gente finalize aqui, essa cadeira é de vocês. Tudo o que está sendo semeado nessas cadeiras aqui não seria possível se não fosse o que Deus está fazendo na tua vida. E se Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, eu acho que por gratidão você devia espalhar isso pelo mundo. Isso não paga, não. Usa esse canal aqui que é Não pra paga, isso. não paga. De graça, tem coisinha pra comer. Você toma vergonha na cara e vem pra cá. Tá bom? Não vou chamar, não. Manda a mensagem, eu quero ir. Né? Tá bom? É isso. Obrigado. Valeu, gente.